Alguém já ouviu falar o que é câncer? Alguém já ouviu falar da palavra câncer? Levanta a mão, quero ver. Quem que já ouviu falar de câncer? Todo mundo, né? Quem nunca ouviu falar de câncer? Bom, acho que todo mundo já ouviu falar de câncer. Então, para iniciar nossa discussão, vamos definir o câncer, né? Bom, então, segundo o INCA, né, desculpa, o National Cancer Institute, que é lá dos Estados Unidos, o câncer ele compreende um grupo de doenças nas quais células anormais e suas descendentes apresentam crescimento celular descontrolado, capacidade de invasão para outros locais do organismo. Então, são duas características importantes, pessoal. Crescimento descontrolado e a capacidade de invasão. Bom, a palavra câncer. De onde vem a palavra câncer? Acho que muitos de vocês podem ver que no horóscopo tem o câncer. E a palavra ela vem do caranguejo. E essa palavra, essa definição para essa doença, esse termo, ele foi descrito pela primeira vez por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina há muito tempo atrás. Isso aconteceu porque essa doença ela gerava um tumor, né, uma massa de tecido, com muitas ramificações, que pareciam pernas de caranguejo se enfiando na areia. E daí que veio essa terminologia que é o chamado câncer. E vocês acham que o câncer é uma doença nova? Porque parece que nos últimos anos a gente ouve falar mais de câncer, né? Parece que antigamente as pessoas não tinham câncer, não morriam de câncer. Você acha que é uma doença nova? Não. De fato, não é uma doença nova, não. É muito antiga, na verdade. Então, existem evidências de tumores ósseos, né, de cabeça e pescoço em múmias, lá do Egito Antigo. Esse documento aqui ilustrado, que é o Edwin Smith Papyrus, ele data de mais de 3 mil anos antes de Cristo. Ele é o documento mais antigo que relata o câncer. E o que esse documento contém de informação que é relevante para a nossa discussão? Bom, primeiro que é um documento do Egito Antigo. Ele é o mais antigo tratado sobre cirurgia que se conhece. Descreve 8 casos de tumores e úlceras no seio. E nesse documento tem a frase, não há tratamento. Então, naquela época, realmente o conhecimento sobre a doença era muito pouco. Sabia-se muito pouco sobre essa doença. E naquela época ele era intratável. Bom, vamos tentar classificar. Tudo que a biologia estuda, ela tenta classificar. Por que ela classifica as coisas? Para que todo mundo fale a mesma língua. Então a gente vai classificar também os tipos de câncer. Bom, os tumores, eles são classificados primeiramente em benigno. Então os benignos, ele tem uma proliferação descontrolada, mas eles permanecem de forma agregada, formando uma massa única. Essa definição, ela enquadrou na nossa primeira definição de câncer? É uma massa única que não sai do lugar, é estática. Vocês concordam? Sim? Bom, ela corresponde à maior parte dos tumores, mas elas não são câncer. Por que ela não é câncer? Por que o tumor benigno não é câncer? Não é considerado câncer? Por que não? Vocês estão muito sabidos, né? É isso mesmo. Então, os tumores benignos, eles ficam localizados no seu local, né, onde se originou, e dali eles podem ser removidos. Eles têm apesar de ser muito descontrolada essa proliferação, eles não saem daquele local. Então, eles podem, de repente, ser facilmente removidos. Já os malignos têm a mesma característica. É uma proliferação descontrolada, mas esses sim têm capacidade de invadir os tecidos. Muito bem, como que vocês acham que a gente classifica os tumores além de benigno e maligno? Vamos classificar agora só os malignos. Só aqueles que realmente são câncer. Operáveis e não operáveis. Sim, a gente pode classificar alguns que são operáveis e não operáveis, mas isso não define um tipo de câncer, porque às vezes o mesmo tipo você pode operar e não. Depende muito. Também. Então eu posso classificar os cânceres de acordo com a parte com a célula do corpo, com o tecido do corpo que foi que gerou esse tecido, né? Que gerou o câncer. Então, só relembrando, o corpo humano é formado por diversos tipos de células. Todo mundo sabe o que é uma célula? Não sabe? Quem não sabe? Não precisa levantar a mão. Alguém não sabe? Bom, se alguém não souber, então, eu vou definir para vocês. A célula, ela é a menor parte funcional do nosso organismo. Ela que contém lá toda a informação genética, ela contém as organelas e ela desempenha aquela função, aquela menor função do nosso organismo, mas que formando em conjunto, essa célula forma um tecido, ela forma um órgão e ela forma um organismo completo. Então, o nosso organismo ele é formado por diversos tipos de célula. E cada célula
ela é especializada numa função. Então, por exemplo, as células da pele, as células do coração, as células que compõem o pulmão, o sistema nervoso, que é o cérebro, faz parte do cérebro. São diversos os tipos de tecidos encontrados no corpo humano. Alguém já viu essa figura? Essa figura no livro didático do ensino médio ou ensino fundamental. É uma figura muito comum. Então, vocês podem observar que nosso corpo é composto de uma variedade imensa de tipos celulares e tecidos. E todos esses tecidos, eles têm o potencial de gerar câncer. Então, como o colega de vocês falou, né, tem o câncer da leucemia, que é o câncer do sangue, tem o câncer da pele. Então, uma maneira de classificar os tumores é de acordo com o seu tecido de origem. Então, olha só. O câncer, na verdade, é um conjunto de doenças, não é? E já foram descritos mais de 100 tipos de câncer. Então, a gente pode classificar de acordo com o tecido que deu origem a ele. E olha que coisa interessante. A gente falou que o câncer ele pode sair do local onde ele se formou e migrar para um outro lugar, né, que a gente fala metástase. Então, é a saída do tumor primário e ir para um outro sítio que ele vai colonizar. A gente vai tentar entender como que isso acontece. Mas essa célula que sai daquele sítio, quando ela vai para um outro lugar, vocês acham que ela muda completamente? Então, por exemplo, eu tenho uma célula aqui da minha pele que produz a melanina, que vai ser o exemplo que eu vou dar aqui na aula. Se ela for para outro lugar, ela vai continuar produzindo melanina? Depende. Isso acontece com vários tipos de câncer. As células elas se originam num tecido e quando elas vão para um outro lugar, ela mantém as características daquele tecido original. E aqui eu trouxe um exemplo bem interessante, um exemplo bem didático para vocês. Esse daqui é um pulmão. É um pulmão de um camundongo. Esse camundongo tinha melanoma. Melanoma é um tipo de câncer que dá na pele do animal. Ele é uma proliferação descontrolada dos melanócitos, que é quem produz melanina. A melanina é aquela proteína que dá cor à nossa pele, aquela cor amarronzada. Nesse camundongo, as células da pele desse melanoma, elas invadiram o pulmão desse camundongo. E olha só, o que vocês observam no pulmão ao lado, que é o pulmão que está invadido? Exatamente. Todo mundo consegue ver esse pulmão aqui que não tem nada, é um pulmão saudável. E esse pulmão tem várias manchas escuras. Então foi a célula do melanoma que estava na pele do animal. E essa célula ela migrou para o pulmão, mas ela manteve uma característica importante, que é a produção de melanina. Então ela consegue fazer... É possível observar a olho nu as manchas no pulmão desse animal que sofreu a metástase. Essa é uma característica muito óbvia, porque obviamente a célula tem uma cor e você consegue ver. Mas para outros tipos de câncer, as células também mantêm algumas características. Então o patologista, que é a pessoa que analisa esses tipos de tumores para classificá-los, ele consegue observar através da sua forma, do seu tamanho, de algumas componentes que essa célula produz no seu tecido original, que também produz no sítio metastásico. E daí ela consegue identificar, esse patologista consegue identificar de onde veio essa célula e poder classificar esse tumor. Claro. Mas não é em qualquer tecido que ela se adapta. Não. O pulmão tem alguma coisa a ver com ela. Sim, existem evidências que alguns tipos de câncer têm preferência por alguns locais de metástase. Isso é verdade. Existe um tipo de câncer, né, uma grande minoria dos tipos de câncer, que eles perdem completamente a característica do seu tecido primário. Então, fica impossível determinar qual foi sua origem, mas é 1 a 2% dos casos. Então, o patologista olha aquela lâmina, ele realmente não tem nenhuma evidência de onde vem aquele tumor. E a gente chama esses tumores de tumores anaplásicos. Então, os tumores anaplásicos são aqueles que perdem completamente as características do seu tecido original. Pois bem, então nós classificamos os tipos de câncer, né? Eles podem ser classificados de acordo com o seu tecido de origem. E como que eu nomeio isso? Para que todo mundo fale a mesma língua. Então, carcinomas, eles ocorrem de células epiteliais. Né? Eles correspondem a 90% dos tipos de câncer. Isso acontece porque as células epiteliais são células com alta taxa de proliferação. As células epiteliais são as células da nossa pele e as células da mucosa, que são células que são renovadas quase que diariamente. Então, essas células já têm uma capacidade de proliferação que é normal delas e elas estão mais predispostas a gerar um tumor. Então, 90% dos casos de câncer são câncer de pele do tipo não melanômico, que é o câncer mais comum. Então, aqui é só um exemplo de uma ferida na pele. O câncer de pulmão também é um câncer de origem epitelial.
Os carcinomas que ocorrem em tecido secretor, ou seja, tecido que são glândulas, eles são chamados de adenocarcinoma. E dentro do adenocarcinoma, a gente pode colocar 2 tipos de câncer que são muito importantes do ponto de vista de saúde pública, que são muito frequentes. Então, o câncer mais frequente no homem, que é o câncer de próstata, e o câncer mais frequente na mulher, câncer de mama. Então, eles são classificados como adenocarcinomas. Então, adenocarbinomas são aqueles tipos de câncer cujo qual a célula que originou o câncer é um tecido secretor, é uma glândula. Os sarcomas, eles são tipos de câncer que se originam do tecido conjuntivo. E esses tecidos são derivados de células mesenquimais. Então, por exemplo, o osso, o músculo, a cartilagem e os lipídios. Esses são tecidos mesenquimais. Eles são mais raros que os carcinomas e correspondem a cerca de 1% dos tumores. Então, aqui, só exemplificando aqui, essa é uma radiografia de um osso. Então, percebo que essa parte aqui está normal. E essa parte aqui tem alguma coisa estranha, vocês concordam? Parece que isso aqui é um osteosarcoma. Então, eu coloco sempre o prefixo do tecido e o sarcoma, que é a classificação desse tecido. Esse daqui é um tipo de câncer de tecido adiposo, de gordura. Então, é um liposarcoma. Ainda existem os cânceres de sistema nervoso, né? Os cânceres que ocorrem dentro do tecido nervoso. Eles ocorrem no sistema nervoso central ou periférico. Eles compreendem apenas 1,3% de todos os cânceres diagnosticados. Mas eles são responsáveis por 2,5% das mortes por câncer. Então percebam, a frequência desse tipo de câncer é muito baixa. Entretanto, esses cânceres, eles geralmente levam um quadro muito grave, porque ele está numa região um tanto quanto privilegiada, né, de extrema importância para a pessoa que o tem, que é o sistema nervoso, é o cérebro. Então ele tem uma alta taxa de óbito. Geralmente as células que participam desse tipo de câncer são as células da glia, que são aquelas células que dão suporte aos neurônios. Os neurônios têm baixíssimas taxas de proliferação, quase que ausente. Didaticamente, a gente fala que o neurônio não prolifera. Existem algumas evidências de que alguns precursores podem proliferar, mas didaticamente fala que o neurônio não prolifera. Mas existe um conjunto de células que dão suporte a esse neurônio, e essas células, sim, elas têm uma capacidade de proliferação maior. E essas células elas podem sofrer alterações e gerar um tipo de câncer do sistema nervoso. Além disso, existem membranas que protegem o sistema nervoso, que são as meninges, e elas também têm alguma taxa de proliferação e podem gerar alguns tipos de câncer. Então a gente chama de glioma, os cânceres que se originam das células da glia, e meningioma, os tipos de câncer que se originam das meninges. Um outro exemplo que o nosso colega deu aqui na frente foi os cânceres de células hematopoéticas, né, das células do sangue. Um dos exemplos que ele citou são as leucemias. Existem várias neoplasias hematológicas, vários tipos de câncer de origem hematológica. Então, nessa figura, ela ilustra aqui o sangue de uma pessoa normal. Então, eu tenho os glóbulos vermelhos, em bastante quantidade. Eu tenho as plaquetas, eu tenho os linfócitos, né? Neutrófilos, monócitos, enfim, células de defesas normais, glóbulos vermelhos e plaquetas. Uma pessoa que desenvolve um tumor hematopoético, eu vou ter um aumento de leucócitos. A gente chama de leucocitose. Porque as células que são acometidas nesse tipo de tumor são principalmente os leucócitos. Então, eu tenho um aumento de leucócitos e, consequentemente, uma redução dos outros tipos celulares. Falar um pouquinho de incidência. Por que todo mundo já ouviu falar de câncer? Será que o câncer é uma doença tão rara ou tão frequente? Muito frequente, muito frequente. As estatísticas assustam, mas elas também alertam. Então, 1 em 3 pessoas desenvolve câncer durante a vida, né? 1 a cada 2 homens e 1 a cada 3 mulheres. Então, é uma frequência extremamente alta. Para 2008, a estimativa foi de 12 milhões de novos casos de câncer no mundo, sendo que nos Estados Unidos quase 600 mil mortes por câncer. Então, o câncer é uma doença com uma frequência muito alta, é um problema de saúde pública. Então, é uma doença que chama muito interesse, né, em novas pesquisas. E no Brasil? Qual que é o cenário no Brasil? No Brasil, a morte por câncer é a segunda causa de morte mais frequente. Só perde para doenças cardiovasculares. Então, até no Brasil, o câncer é um problema de saúde pública e desperta o interesse aí dos pesquisadores.
Quando nós separamos por gêneros, homens e mulheres, aí nós temos que no homem, cerca de 1/3 dos tipos de câncer é o câncer de próstata. E na mulher é o câncer de mama. Na mulher seguido pelo colo de útero e no homem seguido pelo câncer em estômago. Então esses são os tipos de câncer mais frequentes no homem e na mulher. O que vocês acham que gera câncer? Alguém já ouviu falar alguma coisa que gera câncer? Alimentação, o que mais? Cigarro. Modo de vida, infecção por alguns de micro-organismos. Que mais? Radiação. Genética. Produtos químicos. Que mais? Acho que a gente podia passar a tarde toda listando, né? Porque são muitos fatores que geram câncer. E vamos discutir alguns deles. Bom, então vamos classificar esses fatores principalmente em meio ambiente, vida reprodutiva, alimentação, consumo de álcool, tabagismo e fatores genéticos. Acho que todos os que vocês citaram estão incluídos em uma dessas categorias. Tudo bem? O que a mãe de vocês falam quando vocês vão na praia? Passa protetor, não fica no sol. Exatamente. O que tem no sol que pode causar câncer? Exatamente. Então o sol é um fator ambiental, é um exemplo de fator ambiental. Ele contém aí alguns tipos de radiação. E a exposição do sol, né, ele expõe um tecido muito importante do nosso corpo, que é a pele. É um dos maiores tecidos do nosso corpo. E essa radiação vai expor, né? A nossa pele é formada por células. Isso todo mundo concorda. E essas células estão expostas a essa radiação ultravioleta, então elas podem, em algum momento, sofrer alterações e gerar um câncer. Vida reprodutiva. Ao longo dos estudos realizados de epidemiologia no câncer, foi observado que ter filhos reduz o risco de câncer de mama, por exemplo, em mulheres. E parece ainda que a idade da primeira gravidez influencia o risco de câncer, né? Quanto mais jovem a mulher tiver o filho, menor é o risco de desenvolver um câncer de mama. Além disso, contraceptivos e tratamentos com fertilização, que é a utilização de hormônios, também podem influenciar o risco de câncer. Nesse sentido, alguém falou infecção, né? E realmente, existe um tipo de câncer, que é o câncer de colo de útero, que é bastante relacionado com a infecção de um vírus. Alguém já ouviu falar do HPV? Já ouviram falar do HPV? Quem não? Quem já ouviu? Levanta a mão. Muito bem. Então esse é o vírus do HPV, é uma imagem. Ele é sexualmente transmissível. Ele é responsável principalmente pelo surgimento do câncer de colo uterino nas mulheres. O câncer de colo uterino, ele é a 4ª causa de morte de mulheres no Brasil. Olha só o quão importante é esse conhecimento. E você pode prevenir a aquisição desse vírus utilizando preservativos e fazendo exames periódicos. Se você fizer exames periódicos, você pode prevenir esse tipo de câncer. E veja, é um câncer muito agressivo, que é a 4ª causa de óbito no Brasil por câncer. Então, em vista a importância desse vírus para o desenvolvimento do câncer, os pesquisadores realizaram pesquisas que desenvolveram vacinas contra esse tipo de vírus. Então, em 2013, foi aprovado o uso de vacinas contra o HPV para mulheres. Né? E em 2017, os meninos também já podem tomar a vacina. Que apesar da incidência de câncer nos meninos serem menor por conta desse vírus, ele ainda assim é um vetor de transmissão do vírus no futuro. Bom, eu ouvi vocês falar em alimentação. De fato, a alimentação é um fator bastante importante no desenvolvimento do câncer. Agentes tóxicos presentes nos alimentos podem causar câncer. Né? Alguém já ouviu falar de agrotóxico, enfim. Tem vários agentes tóxicos encontrados nos alimentos que podem causar câncer. A falta de alguns nutrientes essenciais na alimentação também pode causar câncer. Por exemplo, existem trabalhos, evidências, pesquisas que mostram que a falta de algumas vitaminas pode ser tão prejudicial quanto a irradiação. Então, se alimentar bem, se alimentar com qualidade, pode evitar o câncer. E alguns alimentos eles reduzem o risco de câncer. Pode falar. O alimento transgênico ele causa câncer? O alimento transgênico é uma coisa meio nova.
E a gente não tem muita evidência ainda em relação ao câncer. Bom, então o que se sabe, né? Por exemplo, a gente não sabe se o alimento transgênico causa câncer. Mas a gente sabe que uma dieta mediterrânea, aquela que é rica em frutos do mar, em óleos essenciais, ela previne o câncer. Ao passo que o consumo excessivo de álcool aumenta o risco de câncer na cavidade bucal e no esôfago. Então existe algum conhecimento já gerado do que eu consigo aumentar o risco ou prevenir esse risco. Bom, um que vocês falaram aí, vários de vocês falaram com bastante propriedade, é o tabagismo. Isso é bem divulgado na mídia, isso é muito comentado. O tabagismo ele é um importante fator aí de risco de câncer. Esse foi o primeiro trabalho, há muitos anos atrás, 68 anos atrás, foi em 1950, que mostrou pela primeira vez a relação entre fumar e o desenvolvimento de câncer. Hoje em dia parece óbvio, mas naquela época não era tão óbvio assim. Tanto que foi realizado esse trabalho. O que esse trabalho observou naquela época? Olha só. A pessoa que não fuma nenhum cigarro, ela tem um risco 1 de desenvolver câncer. Então é nosso padrão. Então aquela pessoa que não fuma, ela tem um risco 1. Mas aquela pessoa que fuma de 1 a 5 cigarros, ela tem 8 vezes maior risco de desenvolver câncer do que uma pessoa que não fuma. Se a pessoa fuma de 5 a 15 cigarros, são 12 vezes maior chance de desenvolver câncer de pulmão. Se a pessoa fuma de 5 a 25, 14, e mais que 25 ou mais que um maço de cigarro por dia, ela tem uma chance de quase 30 vezes maior de desenvolver câncer. Bom, então nós vimos que alguns hábitos, alguns fatores ambientais podem modular o tipo de câncer, né? Pode modular o desenvolvimento do câncer. E a partir desse conceito, surge o conceito de carcinógeno. Então são agentes, os carcinógenos, eles são agentes causadores de câncer. E eles podem ser exógenos, que são aqueles que eu adquiro do meu meio ambiente, como por exemplo, os componentes do cigarro, a luz ultravioleta, ou endógenos, que são aqueles fatores que eu mesmo produzo, como as espécies reativas de oxigênio, que são geradas durante o nosso metabolismo normal. Esses carcinógenos eles podem ser químicos, físicos ou virais. Bom, um outro conceito surge a partir de carcinógenos, que são os mutagênicos. O que vocês imaginam que os mutagênicos fazem, pelo nome deles? Gera mutação, gera alteração no DNA. Então, muitas substâncias que causam mutações são carcinógenos. E o potencial carcinogênico é correlacionado com o potencial mutagênico. Então, quanto maior a capacidade daquela substância gerar uma alteração no DNA, gerar uma mutação, maior a capacidade daquela substância gerar um câncer. Bom, se carcinógenos causam câncer e mutagênicos são carcinógenos, as células cancerígenas carregam genes mutados. E daí a gente começa a compreender o câncer como uma doença genética, uma doença que tem uma alteração no seu genoma, na informação que aquela célula contém. E essas alterações, essas mutações, elas são responsáveis pelo crescimento anormal dessas células. Bom, as mutações elas podem ser por causas extrínsecas, causas, por exemplo, os carcinógenos, ou ainda por causa intrínseca, que é modificação espontânea do DNA. Isso pode acontecer por erros de pareamento do DNA durante sua replicação. Então, eu posso não ter contato com nenhum mutagênico, com nenhum carcinógeno, mas mesmo assim ainda posso ter uma mutação. Isso pode acontecer de forma espontânea, como um erro. Então vamos pensar um pouquinho nesse tecido. Então esse tecido ele contém células. Essas células, no momento que precisa, elas proliferam, né? No momento que tem uma injúria, um dano nesse tecido, ela vai proliferar para repor aquela célula que não está funcionando mais. Para ela exercer uma função, ela vai ter que se diferenciar. Então ela vai se diferenciar para exercer sua função. E depois de um tempo ela vai morrer. Isso é um equilíbrio, um tecido em equilíbrio. Então a célula ela prolifera, diferencia e morre. E isso numa escala conforme é necessário. Se acontece uma alteração no DNA, como vocês falaram, uma mutação, a informação que continha naquela célula ela vai estar errada. E ela vai passar essa informação para frente através de uma proteína com uma função errada. E essa proteína com função errada, ela pode fazer a célula proliferar mais, diferenciar menos e morrer menos.
esse tecido ele passa a ser comprometido. E se isso se perpetuar, se isso não for corrigido, eu posso ter desenvolvimento de câncer nesse tecido. Então, essa célula com mutação ela pode sofrer mais modificações e gerar um câncer. Uma das minhas células sofreu uma mutação. Essa célula ela vai gerar, quando ela se dividir, ela vai gerar uma segunda célula mutada. Essa segunda célula mutada vai gerar, se ela se dividir de novo, são 4 células, e assim crescimento exponencial, de 2 em 2, depois de 4 em 4, de 8 em 8, e assim por diante. Mas todas se originaram de uma única célula. Então, o câncer, ele se origina de uma única célula, é uma doença clonal. A célula que veio a célula cancerosa, ela veio de uma outra célula, cancerosa também. E ela vai gerando clones dela mesma. No entanto, diversas alterações no DNA são necessárias para transformar uma célula normal numa célula neoplásica. Não é uma única mutação que confere àquela célula todas as características de uma célula cancerosa. Eu preciso de várias alterações moleculares. Vamos tentar entender como que isso acontece. Bom, o primeiro conceito que a gente precisa entender é que parece que o câncer respeita algumas das características propostas por Darwin, que é a seleção natural, das espécies. E como que funciona essa seleção? Alguém sabe me definir como que é? A sobrevivência do mais forte é a sobrevivência do melhor adaptado, exatamente. Então vamos imaginar aqui a produção acidental de uma célula mutante. Essa célula ganha umas características e ela passa a ter uma vantagem sobre as outras. Ela é capaz de proliferar mais rápido. Ou seja, ela é capaz de aumentar o seu número em maior proporção que a outra célula. Em algum momento, essa célula que já está em número maior do que deveria estar, ela sofre uma segunda mutação. Agora tem uma célula com 2 mutações. E essa célula que já tinha uma capacidade de gerar um número maior de células e mais rápido, ela consegue gerar ainda mais células. E ela consegue, inclusive, agora modificar um pouquinho a estrutura do seu tecido de origem. E essa célula prolifera tão rápido, tão rápido, tão rápido, que muitas vezes ela sofre mais erros durante o processo de proliferação. Então ela fica mais suscetível a adquirir uma nova mutação. E agora tem 3 mutações. E essa terceira mutação dá uma capacidade para essa célula, que é uma capacidade de invadir o tecido adjacente, o tecido abaixo. Então percebam como ocorre a evolução clonal. Eu tenho uma célula com uma mutação, ela adquire uma outra mutação, passa a ficar mais adaptada a essa situação, até que ela adquire mutações suficientes para transformar uma célula normal numa célula cancerosa. Isso varia muito de um tecido para o outro, de um tipo de câncer para o outro, o número de mutações necessárias. Um outro dado que suporta essa ideia é que o número de câncer ele aumenta, e bastante, em relação à idade. Por que isso acontece? Porque eu não consigo adquirir tantas mutações em uma única célula ao mesmo tempo de maneira tão rápida. É necessário um tempo. A não ser que a pessoa esteja exposta a uma substância carcinogênica constantemente. Mas, em geral, as pessoas precisam de um tempo para adquirir essas mutações. Essas mutações elas são aleatórias. Então, ela precisa de um tempo. As mutações vão se acumulando ao longo da vida. E em muitas pessoas, ela não vai gerar câncer. Essas mutações elas estão presentes, mas elas não são capazes de gerar câncer. Mas em algumas pessoas, sim. Então, existe essa evidência, por exemplo, aqui. O câncer de colo de útero, esse dado é lá do Reino Unido. Então, aqui é a incidência de número de cânceres por 100 mil habitantes. Então, conforme vai aumentando a idade, eu tenho um crescimento exponencial do número de pessoas que desenvolvem câncer. As mutações elas são aleatórias. Então, eu preciso de mutações muito específicas, mutações que proporcionem a essa célula uma capacidade de maior proliferação, uma mutação que proporcione uma capacidade de maior invasão. Eu preciso que essas mutações sejam certas, porque a cada estágio da progressão tumoral vai surgir uma nova barreira para essa célula superar. Então, por exemplo, conforme ocorrem alterações nessa célula, a defesa do nosso organismo vai identificar essa célula e vai matar essa célula. Então eu preciso de uma mutação que esconda essa célula do meu sistema imunológico. Esse tumor vai crescendo, vai faltar oxigênio, vai faltar nutriente para esse tumor. Então eu preciso de mutações que favoreçam o crescimento da célula em condições adversas. E exatamente, é a evolução darwiniana. É o processo de seleção do mais adaptado. Então as mutações elas são selecionadas dessa forma. As células que não têm a mutação, elas vão sucumbir aos processos, às barreiras que o corpo vai impondo a essas células. Conforme vai se acumulando mutações,
essas células vão sendo capazes de passar por novas etapas. E daí, mais mutações, novas etapas. Em algum momento a célula se transforma de uma célula normal para uma célula maligna. Bom, para finalizar nossa aula, eu trouxe esse trabalho bastante complexo do Hanahan e Weinberg. Ele foi um trabalho muito importante no campo do câncer, ele é dos anos 2000. É bastante antigo já. E esses dois autores, eles passaram um bom tempo revisando todo o conhecimento sobre o câncer. E eles conseguiram agrupar algumas características marcantes do câncer. O que uma célula tem que ter para ser considerada uma célula do câncer? E naquela época, foram definidas 6 características principais para essa célula. Então, a manutenção da sinalização proliferativa, evasão dos supressores tumorais, ativação da invasão e metástase, imortalidade replicativa, indução de angiogênese e resistência à morte celular. Vou passar rapidamente por cada uma delas. Então, células normais para crescer, ela precisa de fator de crescimento, ela precisa de um estímulo do nosso corpo para crescer. Ela não vai crescer espontaneamente. Células cancerosas, elas conseguem driblar esse sistema. O que elas fazem? Elas produzem o próprio fator de crescimento. Então, ela produz o que ela precisa. Ela estimula a célula vizinha a produzir o fator que ela precisa. Ou ainda, ela aumenta na sua superfície os receptores do fator de crescimento. Então, a pequena quantidade de fator de crescimento é suficiente para fazer com que ela prolifere, coisa que não aconteceria com uma célula normal. Evasão dos supressores de crescimento. Então, células normais, quando não precisam proliferar, o nosso corpo avisa, não precisa. Só que a célula cancerosa não responde. Então, a célula cancerosa, que deveria parar o crescimento, ela não para, que deveria se diferenciar, não diferencia, e o contato célula a célula, ou seja, quando uma célula encosta na outra, uma célula da nossa pele encosta na outra, ela tem um sinal muito forte, não precisa que você prolifere, a pele está completa. Quando acontece um corte nessa pele, abre-se um espaço. Ocorre um estímulo, essa célula prolifera e fecha a ferida, certo? Então esse é o mecanismo, o contato célula a célula para alguns tipos de tecido, é um estímulo muito forte para que a célula não prolifere. Só que a célula do câncer, ela prolifera mesmo assim, ela vai crescendo uma por cima da outra. Resistência à morte celular. Então, células normais, ocorre uma coisa que a gente fala apoptose. Alguém já ouviu falar de apoptose? Já ouviu? Apoptose é um tipo de morte celular programada. A célula ela recebe um estímulo e ela, por eventos bioquímicos, eventos bem complexos dentro da célula, ela se programa para morrer, da maneira que vai causar o mínimo de dano possível nas outras células em volta. Então, olha só, numa situação fisiológica, esse daqui é o desenvolvimento de uma mão, ou de uma pata de um animal. Conforme o animal vai se desenvolvendo, ele não tem os dedos todos separados. Existe um espaço entre os dedos que é preenchido por célula. Um outro exemplo é o girino, o desenvolvimento de um sapo. O girino tem toda uma cauda, que na fase adulta ele perde. E a perda dessas células é gerada por apoptose. Então ela se programa para morrer e morre de uma maneira que não vai causar dano para as outras células que ainda vão compor o organismo. Para os seres humanos, então, ou com qualquer outro animal, essa destruição é bastante importante para o desenvolvimento embrionário. Ela ocorre, por exemplo, periodicamente durante a involução do endométrio e a regressão das glândulas mamárias. Depois que a mulher tem o filho, amamenta, passa esse período, ela tem uma involução. Essas células elas precisam morrer. Elas morrem por apoptose. E a renovação do epitélio. Então, alguém já tomou sol na praia e depois descamou inteirinho? Porque não passou protetor solar? Essas células todas sofreram um dano pela radiação ultravioleta e elas morreram por apoptose. E elas saíram. Obviamente, uma célula nova repôs ela no local. Então, essa é uma característica da apoptose. Então, a célula morre, ela implode. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria mais ou menos isso, como demolir um prédio. Se o prédio cai, imagina o estrago que ele faz nas casas vizinhas. Mas quando eu implodo um prédio, eu planejo muito bem. Eu destruo de dentro para fora. E depois vem minhas escavadeiras e retiram tudo. Os meus vizinhos vão ter o mínimo de prejuízo possível. A mesma coisa, quando a célula entra em apoptose, eu tenho células no meu corpo que vai reconhecer essa célula com apoptose e vai remover o material dessas células. Imortalidade replicativa, que é uma outra característica. Se eu pegar uma célula de uma pessoa normal e colocar em cultivo, eu consigo cultivar essa célula in vitro. Eu consigo mantê-la por um tempo. Mas depois de algumas gerações que essa célula cresceu in vitro, ela morre espontaneamente. Isso porque ela entra em senescência e morre, ela fica velha.
Esse envelhecimento celular ele ocorre porque lá nos nossos cromossomos, que são as estruturas que guardam o nosso DNA, na pontinha deles eu tenho uma região que chama telômero, que é a região que protege esses cromossomos. Conforme as células vão proliferando, ou seja, elas vão passando de uma geração para outra, esses telômeros vão encurtando, né? A gente fala que ocorre uma corrosão dos telômeros. Isso determina nosso relógio biológico, nosso envelhecimento. Existe uma enzima que chama telomerase, que ela vai aumentando o tamanho desses telômeros. Então, em células normais, eu não tenho telomerase, ela é praticamente ausente. Mas, em células tumorais, ela expressa em níveis aumentados, né? 90% das células tumorais expressam telomerase. Então, na célula normal, eu tenho um telômero normal, e numa célula tumoral, eu tenho esse telômero aumentado. Ele é aumentado constantemente. O que isso significa? Que não importa quantas vezes essa célula prolifere, eu não vou corroer esse telômero. Então, isso propicia à minha célula cancerosa o potencial ilimitado de duplicar o seu DNA, ou seja, de gerar células filhas. Tá? Indução de angiogênese é a geração de novos vasos a partir de um vaso já pré-existente. Bom, tanto células normais quanto células tumorais precisam de oxigênio e nutrientes, vocês concordam? Precisa, né? Então, aqui nessa imagem, eu tenho um tumor se formando. À medida que ele vai crescendo, as suas necessidades também vão aumentando. Os nutrientes e o oxigênio não vão passar mais por simples difusão. Ele vai ficando uma massa maior e mais sólida. Então, ele é capaz de gerar fatores que conseguem recrutar a formação de novos vasos a partir de um vaso pré-existente. Esse daqui que a gente chama de angiogênese. Só que isso também tem um outro lado. Ele pode também aumentar a chance desse tumor invadir um vaso sanguíneo e ir para um outro local. Então, se nós fôssemos fazer uma comparação, a mesma coisa que pegar uma cidade pequena. A necessidade de uma cidade pequena é muito menor do que uma cidade grande. Então, um pouco suprimento de mercadorias que eu tenha já é o suficiente para fazer, para suprir as necessidades de uma cidade pequena. Eu pegar uma cidade grande, essa necessidade aumenta. Então, eu preciso de maior transporte de mercadorias, maior circulação dessas mercadorias, entrada e saída do lixo. É a mesma coisa com o tumor. Então, é necessário aí criar vias para que isso chegue até o local. Bom, invasão e metástase. As células normais, a gente já comentou, elas ficam no lugar que elas deveriam estar, nos seus tecidos originais. Células tumorais, elas são capazes de invadir os tecidos adjacentes ou ainda ir para lugares muito distantes daquele que originou o tumor. E olha uma informação importante, é a metástase, que é a principal causa de morte do câncer. Ela corresponde a 90% da causa de morte por câncer. Então, é a disseminação do tumor um dos grandes problemas e que causa a morte do câncer, por câncer. Então, aqui só ilustrando como que acontece. Meu epitélio normal. O que aconteceu com esse epitélio normal aqui? Para virar uma massinha tumoral? Sofreu múltiplas mutações. Uma só não é suficiente. Em algum momento, essas células crescem. Aqui ainda é um tumor benigno. Por quê? Porque está muito localizado. Ainda consigo remover. Mas novas mutações vão surgindo e faz com que essa célula se torne invasiva, capaz de invadir os capilares sanguíneos. Né? Esse processo é um processo muito estressante para a célula. Olha só, uma a cada 1000 células consegue passar por esse processo. O vaso sanguíneo é como se fosse uma montanha-russa. Ali tem tudo diferente do que ela está acostumada. É uma pressão, ela não está mais ancorada no seu tecido de origem. Então, são poucas as células que sobrevivem ao processo. Mas uma só que sobrevive ao processo, ela é capaz de sair desse vaso sanguíneo e gerar um tumor em um local. Também um processo muito difícil, ela tem que cair num local que seja propício para ela gerar esse tumor. Não é fácil. Por isso, estima-se que 1 em 1000 células consigam gerar uma metástase. Então, em 2000, era esse o panorama. Bom, de 2000 para cá tem alguns anos, né? Quem é nascido em 2000 aqui? Meu Deus, ninguém é nascido? Tem vários anos, gente. Pois bem, em 2011, Hanahan e Weinberg revisaram esse conceito. Pois, vocês concordam que passou muito tempo, né? Ninguém fez nada desde 2000? Não, a gente trabalhou muito. Os pesquisadores trabalham muito na área do câncer. E quando a gente consegue sedimentar um conceito, a gente consegue falar a mesma língua e a gente consegue progredir mais rápido. E em 2011, novos hallmarks foram incorporados. 2 hallmarks, né, 2 características marcantes. Emergentes, que ainda estão sob pesquisa, para ver se a gente consolida elas. E 2 características permissivas. Então, são elas, desregulação do metabolismo celular energético
escape do sistema imune, que são as emergentes, e a instabilidade genômica e mutação e indução de inflamação como permissivas. Passar rapidamente por elas. Então, a desregulação do metabolismo energético. Nós sabemos que células cancerosas têm um metabolismo bastante aumentado. E que, por isso, elas apresentam maior avidez, maior necessidade de glicose. O que a glicose é para o nosso organismo? Fonte de energia, exatamente. Sabendo disso, nós podemos utilizar, por exemplo, uma molécula semelhante à glicose, que produz uma marcação, e podemos identificar os locais, por exemplo, o tamanho dos tumores e os locais dos tumores. Essa aqui é uma imagem que a gente consegue fazer baseado nesse conhecimento. Escape do sistema imune. As primeiras evidências demonstravam que se eu pegasse células tumorais e colocasse num camundongo imunocompetente, o que é um camundongo imunocompetente? Aquele que o sistema imune funciona. Né? Que a defesa desse camundongo funciona. Ele não gera tumor, ou gera uma frequência muito pequena de tumores. Mas quando eu coloco em camundongos que não têm um sistema imune, que não têm um sistema de defesa competente, que é capaz de funcionar, eu aumento a probabilidade de se formar um tumor. Então surge um conceito de que células do sistema imune reconhecem células tumorais e eliminam essas células tumorais. E de fato, muitas das células tumorais que nós podemos desenvolver durante a vida serão eliminadas pelo nosso sistema imunológico. Então essas células, elas procuram células que são diferentes, apesar das células tumorais serem nossas mesmas, elas são nossas. A bagunça é tão grande dentro dessa célula que ela passa a expressar algumas proteínas que ela não deveria expressar naquele tecido. Então algumas células do nosso sistema imune reconhecem essa alteração e ela vai lá e destrói essas células. Então são células como, por exemplo, os linfócitos, as células dendríticas e as células NK. Só que a célula tumoral, ela consegue suprir. Porque se fosse assim, não existia câncer, vocês concordam? A célula sofre uma mutação no sistema imune lá e matava ela. De fato acontece, ela mata, acho que, uma grande proporção dessas células, a gente nem fica sabendo. Mas a célula tumoral, ela consegue perder esses antígenos tumorais, essas proteínas que elas não deveriam expressar e estão expressando. Ela reduz moléculas que apresentam esses antígenos. Elas ficam resistentes, então mesmo que a célula imune vá lá matar ela, a célula imune não consegue. E ela secreta moléculas que vão inibir essas células imunes, né? São moléculas que a gente chama de imunossupressoras. Indução de inflamação. Bom, existem evidências que o tumor ele é infiltrado por células do sistema imune. E essas células do sistema imune são capazes de secretar moléculas que ajudam com características do tumor. Então, por isso que é uma característica permissiva. Então, as células do sistema imune são capazes de secretar moléculas que induzem angiogênese, induzem crescimento, induzem metástase e causam instabilidade genômica. Então, essa aqui era a visão anterior, a visão de que o tumor era formado por uma massa de células tumorais, e hoje em dia a gente já sabe que o tumor é uma estrutura heterotípica, ou seja, é formado por vários grupos de células, e que tudo isso contribui para a progressão e o crescimento tumoral. E o que é muito bem aceito hoje em dia é que o sistema imune, num primeiro momento, ele combate o câncer, mas uma vez que o câncer está estabelecido, ele ajuda na progressão. E por fim, a instabilidade genômica, que é o que inicia todo o processo. A gente já falou que a presença de mutação, a aquisição dessa alteração no DNA é importante para o desenvolvimento do câncer. Então, a instabilidade genômica ela corresponde a uma maior suscetibilidade a acúmulos de alteração no DNA. Isso pode acontecer por deficiência em reparar o DNA danificado ou por erros durante a replicação. Também pode ocorrer por problemas em manter a integridade dos cromossomos. Isso gera uma tendência a acumular essas mutações. Então, em células normais, eu tenho um número limitado de gerações que eu posso fazer com que essa célula cresça. Células tumorais ocorrem alterações genéticas e elas ganham um potencial ilimitado, né, e geram o câncer. Algumas barreiras que a gente já comentou, elas são necessárias serem transpassadas por essas células, por isso que elas precisam das mutações. Mas, entretanto, se eu tiver uma instabilidade genômica excessiva, eu posso matar essa célula também. Porque as mutações são aleatórias. Ao mesmo tempo que essa mutação ela pode dar um benefício para essa célula, eu posso ter uma mutação que tire qualquer benefício dessa célula. Eu posso ter uma mutação numa proteína que seria importante para essa célula, e eu não tenho mais essa proteína. Então, o excesso de instabilidade genômica pode fazer aí com que essa célula morra. Então, eu preciso de uma instabilidade genômica na medida certa. E agora, então, finalizando a aula, esse é o panorama que nós temos
sobre a biologia do câncer. E o que isso é importante? Agora a gente fala a mesma língua. Todo mundo identificou processos importantes para o desenvolvimento do câncer e os pesquisadores trabalham arduamente para tentar encontrar tratamentos mais eficientes e mais eficientes e mais seletivos para a célula do câncer. Bom, gente, estou aberto a questões. Muito obrigado.